Este vídeo tem como objetivo apresentar o protótipo desenvolvido na investigação científica intitulada Modelo Preditivo Baseado em Machine Learning para Risco de Cibersegurança em Projetos Tecnológicos. O protótipo é resultado de uma pesquisa motivada por lacunas identificadas na literatura durante a revisão teórica. Observou-se que existem muitos avanços em deteção de vulnerabilidades e ameaças cibernéticas, porém pouco se tem explorado sobre os riscos resultantes dessas vulnerabilidades e ameaças nos ativos corporativos. Por isso, esse passou a ser o foco do trabalho, uma gestão de risco em projetos tecnológicos, e o conceito em si de gestão de risco em projetos já é amplamente estudado por padrões, por normas, como a ISO 31000, bem como ISO 27000 e frameworks como o PMBOK, têm estruturas, têm processos bem consolidados, manuais, estáticos para a gestão de risco em projetos. Essas referências serviram de base para o processo automatizado, adicionando aqui uma camada inteligente com a inteligência artificial, eficiência e aprendizagem contínua dos riscos de vulnerabilidade e ameaças em ativos em projetos tecnológicos. Entretanto, para atingir esse objetivo, recorremos a algoritmos supervisionados de Machine Learning aplicado no contexto de riscos cibernéticos. Entretanto, um dos grandes desafios foi a ausência de bases de dados públicas completas que integram ativos, vulnerabilidades e ameaça, mas sabemos que existem fontes de referências confiáveis como a MITRE ATT&CK Framework, a CV Database, a OSP Top, com informações sobre vários tipos de ataques, vulnerabilidades, ativos, e isso acabou por complementar uma construção de um dataset sintético controlado, tendo eles como base, e criamos um dataset com essas features, tipo de projeto, tipo de ativos, as ameaças, as vulnerabilidades, os riscos e em que categoria, bem como outros, se o risco realmente foi confirmado, snapshots, tem um ativo exposto à internet, se é crítico ao negócio, outras features que estão sempre ligadas ao contexto de cibersegurança e acabam por dar sustentabilidade, por darem mais informações, auxiliarem todo o processo de identificação e de tratamento de risco. Foi alimentado com 5.000 entradas nessa fase experimental do projeto, e com essa base treinamos esses dados com algoritmos de Machine Learning. Utilizamos 3 algoritmos, nomeadamente o Decision Tree, o Extreme Gradient Boosting, são algoritmos de assembly supervisionados, bem como o Multi-Layer Perceptron, um algoritmo de ramificações das redes neurais. Claro, foram escolhidos na base do estado da arte, na base da sustentabilidade pela investigação feita. Com isso, foi possível montar um sistema conforme mostra este diagrama de componentes, onde se consegue ver um part core, backend, que acaba por utilizar ou ser sustentado pelos modelos treinados de Machine Learning, e eles dependem do dataset, que é o dataset já apresentado. Num cenário futuro pode ser alimentado por um outro modo de NPL, processamento de linguagem natural. Tem front-end, um dashboard, permite ter uma visão muito mais friendly e ajuda quem utiliza e toma decisão. Claro, para o aprendizado e para a preservação de todos os dados, todas as informações, que é a utilizar o base de dados Postgre para toda essa persistência dos dados. Com isso, é possível ter um backend, endpoints que permitem que a aplicação seja integrada por outros sistemas externos corporativos, ter uma lista que já foi persistido, e como também criar um novo projeto para ter uma visão dos riscos nesse projeto em específico, partilhar os nossos feedbacks com eles, e bem como os eventos e o endpoint para que possa ser utilizado ou voltar a ser treinado os dados. Com esse sistema pode-se fazer requisições, por exemplo, fazer uma requisição com o tipo de projeto é o único campo obrigatório, é necessário saber qual é o tipo de projeto, e claro, podes ou não informar os ativos que esse projeto tem. No caso, esse projeto só tem um ativo, que é a base de dados. Por default utiliza o Extreme Gradient Boosting, mas pode escolher um dos 3 algoritmos treinados, e ele consegue dizer quantos riscos foram encontrados do tipo low, medium, high ou critical, listar esses mesmos riscos e associá-lo aos ativos, categorizá-los, análise probabilísticas de isso ocorrer de acordo com o tipo de projeto, de acordo com o tipo de ativo, tipos de ataques, tipos de risco e assim por diante. É possível ver detalhes do projeto de forma exaustiva ou de forma simplificada. Há aqui uma visão de todos os ativos identificados. Num outro projeto pode-se verificar quantos ativos foram encontrados e quais são, qual é a exposição desses ativos e a lista de riscos e as recomendações para cada risco, ou uma versão simplificada dos mesmos. Aqui temos a possibilidade de interagir com os riscos, ajustar os riscos de acordo com o contexto, confirmar o risco
imaginemos, queremos confirmar o risco, queremos alterar o comentário, queremos alterar a recomendação, também é possível, o sistema está preparado para fazer isso, e com isso é possível ver o histórico de cada risco com todas as percepções. Como vimos no diagrama, nós temos um front-end que permite dar uma visão de todos os projetos que já existem, todos os projetos nessa fase experimental geral. Podemos criar um novo projeto também, formando o nome, e escolher os tipos, tudo dinâmico, e tudo com base nos dados treinados. Sempre treinamos com esses tipos de projeto. O sistema já sabe que tipo de projeto ele está elegido a processar. Temos aqui essa visão. Podemos aceder a um projeto e aqui consegue ver esse dashboard com uma visão dos riscos encontrados e das recomendações de mitigação de alguns riscos. Alguns são classificados como críticos, de acordo à severidade, o impacto, a probabilidade. Alguns são apenas high, outros mids, outros lows, tal como os frameworks, as normas, o processo de classificação dos riscos. Pode-se ver aqui os históricos desses riscos, encontrado sempre esse risco. Ransomware tem aqui um histórico, ele foi aberto, criação do projeto, mas foi confirmado e foi fechado porque foi implementado ou foi dado feedback pelo gestor, pelo utilizador sobre o risco, então ele é fechado e aqui conseguimos a ação tomada, conseguimos ver o comentário de quem o fechou. A semelhança deste tem outros riscos, alguns são fechados por ação imediata, outros são por eventos. Alguns riscos são fechados aberto por evento, no caso esse risco foi fechado por uma ação, feedback real, já outra por evento, um evento que ocorreu, por exemplo, habilitado backup num servidor. O sistema também permite ter uma visualização de todos os riscos críticos, por assim segmentados, como se pode ver, e com este protótipo acreditamos proporcionar aos gestores, aos utilizadores, aos analistas, uma visão clara, dinâmica e inteligente sobre os riscos cibernéticos, auxiliando na tomada de decisões com mais informações e para que sejam de forma mais assertiva, de forma mais segura.